Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler, nesse tema de hoje, 3 textos bíblicos que ficam em Gênesis, em Levítico e em 2 Coríntios. O primeiro trecho que nós vamos ler, para os irmãos acompanharem, fica em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20. Gênesis 14, primeiro livro da Bíblia, versículo 17 ao versículo 20. Após voltar Abraão de ferir ao rei de Elão, Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Outro trecho está em Levítico, capítulo 27. Vamos ler dos versículos 30 ao 33. Levítico faz parte dos 5 livros da Torá, do Pentateuco. Capítulo 27, versículo 30 ao 33. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. O terceiro trecho que eu quero ler, meus irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, meus irmãos? Vamos orar pedindo ao Senhor nosso Deus compreensão para esse tema tão delicado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Pai, porque em Ti temos a confiança de um Deus eterno, soberano, imutável, que não tem princípio nem fim. Queremos nesse momento te agradecer, Pai, por estarmos aqui para ouvir a Tua voz através da leitura da palavra e ao mesmo tempo pregar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra tão sensível, que ela venha ser esclarecedora, Pai. Que ela venha, Senhor, fazer com que cada um sinta, Pai, a necessidade de contribuir com a Tua obra, de acordo com os Teus ensinamentos e os Teus estatutos, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu quero, à luz desses textos bíblicos que nós lemos, tratar do seguinte tema. Na nova aliança, muda o sistema de contribuição da igreja. Na nova aliança, muda o sistema de contribuição da igreja. Esse é um tema muito sensível. É um tema em que não há uniformidade de pensamentos dentro da igreja, entre líderes espirituais, entre pastores, porque essa ideia que todo crente tem que dizimar 10% do bruto, que é muito difundido, largamente difundido entre as igrejas evangélicas de hoje, isso não tem consubstanciação dentro da Bíblia, fundamentação bíblica, porque é ensinado que todo crente, ao chegar numa determinada doutrina ou determinado templo, ele tem que, obrigatoriamente, doar 10% da sua renda bruta para o dízimo e também ofertar. Mas isso regularmente, mensalmente, e isso é levado nos púlpitos pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, e muitos até citam Malaquias, lá do Antigo Testamento, e chega ao ponto de dizer que quem não der o dízimo está roubando a Deus. Eu já ouvi muito isso em muitas denominações. E o fato é que, quando nós lemos esses 3 textos bíblicos, ali nós estamos falando de 3 momentos da parte de contribuição para a obra do Senhor. A primeira que nós falamos foi antes da lei ser dada, com Abraão. Abraão viveu no ano 2000 a.C. Nesse período não existia a lei foi dada com Moisés. Moisés viveu no ano 1500, mais ou menos. Então não havia ainda a lei. Então Abraão, ele tinha um sobrinho Ló, que morava em Sodoma, e houve aquela guerra entre os 4 com 5 reis, e levaram o seu sobrinho cativo. E Abraão, para resgatar o seu sobrinho, ele leva um grupo de homens, e ele consegue, na sua empreitada, resgatar o seu sobrinho Ló e os bens. E quando ele volta do resgate do seu sobrinho, a Bíblia fala que o rei de Salém, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, uma figura bíblica, que não tem origem, não tem princípio nem fim, ele deu pão e vinho a Abraão, e com tudo isso Abraão deu o dízimo. Mas nós vamos ver que naquele momento, Abraão deu o dízimo uma única vez, deu voluntariamente, não existia lei dizendo que era mandatário dar o dízimo. Então nós vamos ver que naquele momento ali houve uma coisa voluntária, antes da lei, e que simplesmente o dízimo não era mandatário, porque a lei não existia ainda. Mas no outro trecho que nós lemos, lá em Levítico, já na égide da lei, sim, agora o dízimo era mandatário, porque a lei foi dada através de Moisés. Mas no terceiro trecho que nós lemos, de 2 Coríntios, já na graça, e a verdade vem através de Jesus Cristo, que nós vamos ver que a contribuição para o sistema, a contribuição muda. Ou seja, na nova aliança muda totalmente
o sistema de contribuição da igreja. Então, nós vamos ver que antes da lei, nós temos Abraão, que deu o dízimo, que não havia nenhuma evidência que era ordenado por Deus, ele deu voluntariamente, e esse é um dízimo que foi dado uma única vez. Mas também nós temos outra passagem na Bíblia, que quando Jacó e Esaú, dois irmãos, eles tiveram uma discussão por conta da bênção do pai, e Jacó enganou seu irmão 2 vezes na progenitura e na bênção. E aí ele jurou seu irmão, dizendo que quando seu pai viesse a falecer, ele o mataria. Então, a sua mãe pede que ele vá para a terra da sua parentela, para Labão, que era seu tio. E quando ele vai, ele faz um voto a Deus. Se ele fosse em paz e voltasse em paz, ele daria o dízimo. E aí nós vamos ver que ele fez, mas na realidade foi um voto a Deus. Mas o fato é que quando ele chega na parentela e ele quer ter Lia, ele quer ter Raquel, ele trabalhou 7 anos, mas foi enganado pelo seu sogro Labão. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos, 7 com mais 7, 14, passou mais 6, então ele voltou depois de 20 anos, e aí ele dá o dízimo. Então nós vamos ver que nós temos 2 passagens na Bíblia que fala do dízimo, e ele deu um dízimo após 20 anos, de forma também voluntária. Então são 2 passagens que nós temos na Bíblia, que é Abraão e Jacó, e ele fez um voto como resposta a Deus, porque ele foi em paz e voltou em paz. Então nós vamos ver que antes da lei, voluntariamente, uma única vez foi dado o dízimo, através de Abraão e Jacó. Agora, já na era da lei mosaica, o texto que nós lemos em Levítico fala das dízimas. Não existia só um dízimo. O trecho que nós lemos fala das dízimas. E essas dízimas, nós vamos ver que não era dado em dinheiro. Era dado numa base anual. Uma vez por ano, você dava 10% daquilo que você produzia. Agora, na lei, era obrigatório. Então, nós tínhamos as dízimas para os levitas, que faziam a obra porque não herdaram a terra. Tinha as dízimas para os festivais, para as festas em Jerusalém. E tinha as dízimas para os pobres, que era para as viúvas, para os órfãos estrangeiros. Vamos ver que existia 3 dízimas, eram as dízimas. 10% para os levitas, do bruto, daquele que era produzido. Não era em dinheiro, não era base mensal, nem semanal, era uma base anual. Para as festividades, também uma base anual. E para os pobres, que era a cada 3 anos se dava 10%. Se nós dividirmos 10 por 3 anos, dá 3,33. Então nós vamos ver que as dízimas, na realidade, era 23,3%, 10 mais 10 mais 3,33. Então nós vamos ver que na lei, na rede da lei, nós tínhamos 3 dízimas para os levitas que não herdaram a terra, que faziam a obra do Senhor, para os festivais e para os pobres, para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, sobre o velho pacto, na égide da lei, o
o dízimo era mandatário, o dízimo era obrigatório, não há nenhuma dúvida disso. Quando Malaquias diz que não está dando dízimo, está roubando a Deus, é no sentido que o dízimo era mandatário, era obrigatório. Portanto, retê-lo era tornar-se um ladrão. Mas veja bem que quando Malaquias fala, roubará o homem a Deus, todavia nos roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele fala dízimos no plural e ofertas. Então, quando ele fala dízimos, ele se refere aos diferentes dízimos requeridos, como nós falamos, do povo de Deus, para o levita, para as festas do Senhor, os festivais, e para os pobres. Então, meus irmãos, nós vamos ver que na lei era mandatário. E que também era obrigatória a oferta, porque havia oferta queimada dos holocaustos, né? A oferta dos manjares, a oferta da paz, a oferta pelos pecados, a oferta pelas culpas. Então existia tanto as dízimas como as ofertas, e isso era mandatário no velho pacto, era obrigatório, não há nenhuma dúvida disso. Podemos concluir que na lei mosaica era obrigatório. Não tinha nada a ver com dinheiro, regularmente. O dízimo era dado uma vez por ano. Os dízimos eram dados uma vez por ano, numa base anual, e era do que você produzia, do animal, dos cereais que você produzia. Então, nós vamos concluir que o sacrifício de animais foi abolido, né? O sacerdócio levítico também foi abolido. As festas religiosas, os sacrifícios de animais, foi tudo abolido em Cristo. E segurar o dízimo hoje como parte da ordenância que está no Velho Testamento, eu acho isso um absurdo. Não tem mais nenhuma lógica de você agora, já no novo pacto, na nova aliança, dizer que aquilo no Velho Testamento, na égide da lei, agora se aplica agora na nova aliança. Então, outro trecho que nós acabamos de ler, ele fala em 1 Coríntios, né, que devemos sim contribuir com a obra do Senhor. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós não devemos contribuir com a obra do Senhor. Claro, nós devemos sim contribuir com a obra de Deus, a obra do Senhor para missões, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado, para que a mensagem salvífica de Jesus chegue a muitos. É evidente que eu estou falando aqui de uma contribuição com o coração. Você não tem mais obrigação de contribuir 10% do bruto. E aqui se fala muito em dinheiro e na base mensal, para dízimo e ofertas. Então, a figura do dízimo e a oferta não existe mais no dia de hoje. Então, eu não estou aqui sendo contrariando, dizendo que não tem que dar recurso para a obra do Senhor. Eu não estou falando isso. Eu quero que me entendam. Eu estou dizendo aqui que dízimos e ofertas não existem mais no dia de hoje. Hoje é contribuir com o coração, contribuir com amor, com alegria. Esse é o que nós temos hoje, no dia de hoje. Porque nós sabemos que a mensagem salvífica de Jesus, a obra do Senhor Jesus, ela tem que ser continuada. Mas tem alguns textos na Bíblia que muitos colocam esses textos como ainda mandatário para o dízimo no período da graça. Em Mateus 23, diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. É Jesus falando isso. Pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho. Jesus está falando aqui de dizimar, né? Não em dinheiro.
Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, somente aquelas. Jesus está dizendo aqui para esses homens que eles dizimavam, se orgulhavam disso, né, de ser dizimistas, de ser judeus. Os fariseus entendiam, os judeus, que por ser descendente de Abraão, por ser circuncidado, por ter a lei era boa, claro, a lei é boa, a lei é santa, a lei é santa, a lei salva. Se cumprisse todos os mandamentos da lei, que são 613, salvaria. Só que ninguém cumpre. Então a lei não salva ninguém. Por quê? Porque a lei serviu de tutor, de aio para chegar até Cristo. E a lei foi cumprida em Cristo em nosso favor. Então Jesus está aqui dizendo que eles tinham a obrigação de dar o dízimo. Por quê? Porque estava ainda sob a égide da lei. Jesus estava na terra, mas Jesus não tinha ainda morrido, sepultado e ressuscitado ainda. Só depois que Jesus ascende aos céus, que nós temos a nossa graça salvadora à nossa disposição, é que o dízimo deixa de existir e as ofertas. Então Jesus aqui normalmente está dizendo que tem que dar o dízimo, ele está condenando aqueles homens, porque dar o dízimo se orgulhava disso. Mas o principal, que era a lei, o juízo e a misericórdia, eles omitiam. Então, nós podemos dizer que Cristo inaugurou, através da sua morte, um novo pacto, uma nova mudança na lei, né, como nós lemos. Quando ele derrama o seu sangue em nosso favor. Então, nesse momento, podemos dizer que o sacerdócio mudou necessariamente. Se há a mudança da lei, também há a mudança do sacerdócio. Mas também tem outro trecho na Bíblia muito citado, é de Lucas, capítulo 18, que ele jejua, um fariseu dizendo, jejuo 2 vezes por semana, e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Então havia aquela parábola do fariseu e do cobrador de impostos, e aquele homem se orgulhava, batia no peito, né, com muito orgulho, que dava o dízimo, que fazia as coisas que agradavam a Deus na praça, para que todo mundo visse que jejuava. Enquanto o cobrador de imposto, que era um pecador, que era um homem sem comunhão com Deus, ele, de forma humilde, ele invoca o nome do Senhor, diz, eu sou miserável, eu sou um pecador, né? E o fato é que esse homem, o fariseu, disse, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Cristo está falando aqui de um fariseu que dá o dízimo, mas ainda estava sob a égide da lei mosaica, ele tinha que dar o dízimo, né? Não está falando de um crente convertido, um homem convertido, dizimando o novo pacto. Jesus não está falando isso. Ele não está dizendo que no novo pacto ele tem que fazer isso. Mas o fato, meus irmãos, é que não há uma única passagem no Novo Testamento, não há um único versículo no Novo Testamento que assegure que temos que dar 10% da renda bruta mensalmente e contribuir com ofertas para a obra do Senhor. Contribuir nesse sentido, de acordo com a lei mosaica. Não há nada disso no Novo Testamento. Não há só palavra no Novo Testamento que ordene ou mesmo sugira que os crentes devem dizimar no novo pacto. Mas o Novo Testamento nunca estipula um certo valor como padrão obrigatório exigido para a nossa contribuição. Ao contrário, no Novo Testamento nós vamos ver várias passagens que diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então o sistema de contribuição muda totalmente.
Você pode dar o que você... Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Agora, se você tem e não dá, você está em falta com Deus, com certeza. Mas aquele que é convertido, aquele que tem amor à obra, ele vai contribuir sim para a obra do Senhor. Agora, é importante, meus irmãos, que se tenha em mente que a obra do Senhor, os obreiros são remunerados, muitos, alguns são voluntários. Nós temos a questão dos necessitados, que precisam também de ser acudidos. E nós temos a manutenção da casa do Senhor. Nós temos também, meus irmãos, missionários para fazer a obra. Nós temos várias despesas. E isso é pago através da contribuição dos irmãos. Mas contribuir com o coração, quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Não com percentual fixo de 10% do bruto, isso não existe mais. Cada um contribui com aquilo que é possível. Eu cito muito um exemplo. Tem uma viúva que tem 3 filhos, um dos filhos é cadeirante, estudam, tem remédio, tem escola, tem alimentação, tem remédio, tem tudo isso para pagar energia, água. Essa mulher ganha um salário mínimo. E no fim das contas, essa mulher sobrou uma quantia mínima. Ela chegou lá na sua comunidade de fé e deu tudo que sobrou para a comunidade de fé. Mas também nós temos exemplo de um rapaz que mora com os pais. Ele não tem nenhuma despesa com alimentação, com vestuário, tudo é bancado pelos pais, ele também ganha um salário mínimo. Ele pega 10% do seu salário e dá para a igreja. Aquilo que estão cobrando dele, 10% do bruto, do salário mínimo que ele recebeu. E aí ele pega parte dos recursos e bota na poupança. E eu pergunto a vocês quem deu mais? Foi aquela viúva que deu tudo que ela tinha. Isso é o contribuir com o coração, como a palavra de Deus diz. Lembra lá na Macedônia, quando Paulo vai fazer aquela coleta? Muitos eram necessitados, muitos não tinham recursos, mas eles contribuíam com o que tinham, doavam o que tinham. Isso é o contribuir com o que podem. Isso é o que nós aplicamos hoje no Novo Testamento, nos dias de hoje. Mas, quanto o nosso davidar, nós devemos davidar, meus irmãos, com aquilo que eu já falei. Nós devemos dadivar com aquilo, contribuir com aquilo que nós podemos, com o coração, com amor, com alegria. É isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Como eu falei no versículo 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em Atos, os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Houve uma grande seca na Judéia, os irmãos estavam necessitados. E naquela coleta, os irmãos contribuíram, doaram com o que podiam, com o que podiam. Mas qual é o propósito do nosso davidar? Primeiro é que os obreiros da igreja, muitos são remunerados, pastores são remunerados. Eles precisam de recursos para as suas necessidades básicas. Muitas vezes os presbíteros e tantos outros. Muitos nas denominações, nós temos pessoas necessitadas. E como é que a coisa deve acontecer, irmãos? Não existe a figura mais do dízimo e da oferta, é o contribuir com amor e com alegria. Então você vai pegar o somatório de todas as despesas, despesa dos obreiros, despesa com a manutenção da casa do Senhor, e aquilo que você presta conta com a comunidade de fé, você coloca no flanelógrafo o que foi arrecadado, receita e despesa,
de forma transparente, você coloca isso para a comunidade. Isso é que é o correto. E ali o que sobra, você compra cesta básica para ajudar aquele necessitado, aqueles que estão doentes, com remédio, com alguma coisa. É obra social da igreja que ela pode fazer na sua comunidade de fé. É assim que deve ser, meus irmãos, né? Então nós vamos ver que nós temos de satisfazer a necessidade dos obreiros, daqueles necessitados, né? E a manutenção da igreja, da casa de Deus. Mas como é o nosso modo de contribuir com a obra do Senhor, meus irmãos? Muitos chegam numa denominação ou num templo, a primeira pergunta que é feita é quanto você ganha e qual é o seu nome completo. E aí você está mais preocupado com recursos financeiros do que com a salvação das pessoas. Isso é a realidade hoje. Hoje poucas igrejas falam de salvação, fala de céu, de inferno, de morte eterna, de vida eterna, regeneração, justificação, glorificação. Muito pouco se fala disso nas igrejas, nas denominações, nos templos. Ao passo que a tônica é prosperidade, libertação, cura milagrosas. E o tema central, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus morou a sua vida quase toda em Belém, em Cafarnaum, ou em Jerusalém, em Nazaré. E quando Jesus tem 30 anos, depois de batizado e tentado, ele morar em Cafarnaum, para se cumprir a profecia do profeta. E Jesus começa a pregar o reino de Deus. Jesus começa dizendo, arrependei, porque o reino de Deus está próximo. Chegou. O reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo na conversão, o reino de Deus já chegou, está dentro de nós. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. A nossa missão aqui como pastores é pregar o reino de Deus, é pregar a salvação. A coisa mais importante deste mundo é a nossa salvação. Porque na hora que nós morremos, só levamos uma coisa, a nossa alma. Porque o nosso corpo vai para o pó da terra. O nosso espírito volta para Deus que o deu. E a nossa alma imediatamente segue seu juízo. Ou ela vai entrar em gozo eterno, descanso eterno, ou sofrimento eterno, imediatamente após a morte. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue seu juízo. Então nós temos que estar preocupados com a salvação, a nossa salvação, a salvação das pessoas. É isso que nós temos que pregar nas igrejas, meus irmãos. Mas é uma preocupação muito grande hoje com o T e não com o C. Ter mais. Como justificar líderes espirituais, líderes religiosos, bilionários? Qual a explicação para isso, irmãos? E os irmãos, os membros das denominações, não têm muitas vezes sequer o que comer. Porque doa tudo em nome, né, do evangelho pregado de forma que não é errônea, não tem transparência. Mas devemos contribuir voluntariamente, por nossa vontade, com amor. Não há mais uma obrigação, não é mais mandatário, não existe mais isso no novo pacto, na nova aliança com Jesus Cristo. E devemos contribuir expectativamente, porque quando nós contribuímos expectativamente, porque nós sabemos que Deus ama quem dá com amor e com alegria. A palavra de Deus diz que quem dá é melhor dar do que receber. Então, o generoso Deus abençoa. Em Provérbio diz ao Senhor, empresta o que te compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Mas
também diz que nós devemos contribuir anonimamente. Nós não temos que estar numa relação dizendo que você tem que contribuir. Você diz quanto é seu salário, aí 10% do bruto daquele salário, você todo mês tem a obrigação de dar aquela quantia. Porque se você não der o dízimo, não vai para o céu, não pode ceiar, não pode subir no púlpito, tem que sentar no último banco. Meus irmãos, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Nós devemos contribuir anonimamente. Você chega no gasofilácio, põe seu dinheiro no envelope. Hoje você tem muito mais opções, né? Através do sistema bancário, o Pix, tantas mudanças que ocorreram hoje no sistema bancário, de contribuir. Mas contribuir com amor, com alegria, com o coração. Você pode dar muito mais que 10%, ou 10%, ou 20%, ou 30% do que você ganha. É com o coração, meu irmão. É com o coração. Não é mandatário mais. Agora, eu acho que o grande erro hoje é porque não se presta conta. Não se presta conta. Os recursos são destinados para a obra do Senhor. E deveria se prestar conta. E aquilo que sobrasse tem que se prestar conta. Tem que ter uma planilha mostrando as receitas e as despesas, para que todos enxerguem e vejam de forma transparente como é que os recursos estão sendo aplicados. Isso aqui não existe no dia de hoje, esse é o grande erro. Mas, tudo isso com ânimo, com alegria. Mas também devemos contribuir sacrificialmente, porque muitas vezes nós temos pouco, e o pouco que nós temos devemos contribuir sim. E a nossa motivação para fazer isso é Cristo. Ele esvaziou-se da sua glória. Veio ele, o Criador do universo. Através de Jesus tudo foi criado. Sem mim nada que foi feito se fez, como ele diz lá em João, no Evangelho de João. Ele esvaziou da sua glória para habitar entre nós. Ele deu tudo, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu no nosso lugar, morte vicária, morte substitutiva. Na cruz, ele diz estar consumado, na sua penúltima palavra. E quando ele diz estar consumado, o plano de salvação traçado lá no princípio, antes que o mundo existisse, antes que nós viesse a existir, que o mundo viesse a existir, já tinha um plano de salvação para a humanidade, porque por presciência já sabia o que ia acontecer. Jesus veio morrer no nosso lugar, em nosso favor. Esse é o maior desafio nosso, irmãos, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É o maior desafio de nós pastores, pregar a palavra de Deus, porque tudo começa com a palavra de Deus. Ela é precursora para quê? Para que o Espírito Santo, que Jesus enviou no dia de Pentecostes, convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então começa com a palavra de Deus. Já tem a graça eficaz que Jesus trouxe. Então você escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo convence. E nesse momento você é regenerado, você nasceu de novo. Você tem nova vida em Cristo Jesus, porque você é vivificado pelo Espírito Santo, da morte espiritual que nos acometia lá no Éden. E a partir daí você agora, uma vez vivificado, você pode se arrepender e ter fé. Arrependimento e fé são atos livres do homem. Então nós temos a regeneração, é um ato do Espírito Santo. A justificação é um ato de Deus Pai. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós somos justificados no tribunal de Deus. Nós se tornamos justos porque Ele pagou a conta em nosso lugar. A conta foi paga por Ele em nosso favor. Depois disso, nós somos agora filhos de Deus por adoção, fazemos parte da família de Deus. Agora tem um processo chamado santificação, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus a nossa vida até a nossa morte. E aqueles que perseveraram até o fim, com certeza, são os eleitos de Deus. São aqueles que já sabiam que iam perseverar até o fim, que iam ser justificados, regenerados.
e Ele escreveu no livro da vida o nosso nome antes que o mundo fosse formado. Esse é o nosso grande desafio, meus irmãos, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Cristo é o exemplo nosso, né? Então, a ordem que Ele nos deu foi fazer o ID, pregar o Evangelho. Mas eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que nas Escrituras, no Novo Testamento, não ensina que o dízimo é obrigatório sobre os crentes durante o Novo Testamento. No ano 70, quando Jesus passando em frente àquele templo, ele disse, não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70, aquilo aconteceu, o templo foi destruído. Por que Jesus disse que aquele templo seria destruído? Porque Jesus sabia que depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, continuaram ainda tendo ofertas de animais. E ali no ano 70 tudo é destruído. Né? E quando Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, porque o povo escolhe Barrabás, o povo diz que caia sobre nós o seu sangue. E isso ainda hoje cai, meus irmãos. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Depois de quase 2.000 anos, o povo volta para Israel. Depois do ano 70, uma dispersão no mundo afora dos judeus. E só voltaram em 1948, com a criação do Estado de Israel. Pela ONU, com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que as Escrituras não ensinam que o crente deve dizimar 10% e não ofertar da sua renda, mas ensina que nós devemos ser generosos, devemos ser sacrificiais e ser animados para contribuir com a obra do Senhor. Contribuir com amor e com alegria. E de forma que nós, líderes espirituais, nós, pastores, devemos ter transparência com os recursos que são oferidos na casa do Senhor. Esses recursos, como eu já falei, para os pastores que não são voluntários, que têm um salário, para aqueles que precisam, necessitados, e para a manutenção da casa do Senhor, e para missões mundiais, e para que a palavra seja pregada em todo o mundo, como Jesus disse, e pregar o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê no Evangelho e for batizado em Cristo será salvo. O batismo em Cristo é aquele na cruz pelo Espírito Santo. Como o ladrão na cruz, ele ouviu a palavra de Jesus e aquela palavra tocou o coração dele, ele se arrependeu. Ele foi batizado em Cristo na cruz, ele teve a salvação. E o outro ladrão não aceitou. Então ali nós temos um modelo de gente, uns que vão salvar e uns que não vão salvar, uns que atendem a palavra de Deus e outros que não querem saber da palavra de Deus. Ali é um momento que nós temos ali um espelho do que vai acontecer com a humanidade. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nos dias de hoje nós temos no novo pacto contribuir sim, mas contribuir com a obra do Senhor com o coração, com amor e com alegria. Isso é o que mostra a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta palavra, por este entendimento. Que nós possamos, Senhor, ser generosos, que possamos contribuir com a Tua obra, de acordo com a nossa capacidade, de acordo, Senhor, com o nosso coração. Mas o principal, Senhor, é levar a mensagem salvífica de Jesus para que todos escutem, Pai. E que o Espírito Santo venha convencer do pecado, Pai querido. Nosso maior desafio aqui neste mundo, Senhor, não é o ter, mas o ser. É que muitos venham a ter a salvação e a vida eterna, Pai querido. Essa é a nossa salvação. A nossa missão aqui é pregar a Tua palavra. Porque nós, seres humanos, nenhum de nós temos a capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo que o Senhor enviou no dia de Pentecostes. Obrigado, Pai, por esta palavra. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém.